Oi, oi! Estamos de novo com mais uma questão do Albimap de 2017. De quantas maneiras diferentes é possível pintar de preto alguma das casas do quadriculado abaixo, de modo que em cada linha e em cada coluna fiquem pintadas de preto exatamente 3 casas: A4, B6, C16, D24 e E32. Então eu tenho aqui um quadriculado em que nós temos aqui 4 linhas, 1, 2, 3, 4 e 4 colunas. 1, 2, 3, 4. E de acordo com o enunciado, nós temos que cada linha e cada coluna fiquem pintadas de preto exatamente 3 casas. Então é o seguinte, vamos supor o seguinte, olha, em cada linha e cada coluna. Eu dei aqui esse primeiro exemplo, ó. Eu aqui pintei de preto 3 casas e deixei um em branco. Já nessa segunda linha, eu pintei essa de branco e essas outras 3 de preto. Só que, observe bem, esta coluna aqui não tem 2 em branco. Esta aqui também não tem 2, mas só tem uma. Então tenho que observar isso. Nesta próxima linha eu pintei esta daqui, porque nesta coluna só vai ter ela de branco. E nesta daqui só tem esta aqui de branco, linha, coluna. Então você tem que examinar muito bem o enunciado para não errar exatamente isso. E aqui você pode fazer outros exemplos, neste. Evidentemente que numa prova não vai dar tempo de você contar tudo pintando. Então é o seguinte, olha, do enunciado do problema, em cada linha e em cada coluna devem aparecer exatamente 3 casas pretas pintadas. Nós vamos trabalhar com as casas que ficarão vazias, porque vai facilitar o nosso entendimento da questão. Assim, a gente vai selecionar as casas vazias de maneira que em cada linha e em cada coluna apareça somente uma e apenas uma casa do tipo vazia. Na primeira linha, vamos selecionar qualquer uma das casas para deixá-la vazia. Então, nessa primeira linha aqui, eu poderia ter 3 casas pretas, mas não é o caso, eu tenho que deixar uma vazia. Vamos supor que é uma escolha para deixar vazia, não é? Vamos supor uma delas, vamos supor que eu escolhi esta daqui, certo? Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho esta, mas poderia ter escolhido esta, mas poderia ter escolhido esta ou esta. Então eu tenho 4 possibilidades. Mas, na segunda linha, se eu já escolhi uma, vamos supor, na primeira linha, vamos supor que eu escolhi essa. Eu só tenho 3 possibilidades para escolher, que seria essa, essa e essa na segunda linha. Porque na primeira linha eu já escolhi esta daqui. Mesma coisa, depois você poderia fazer cada uma per si. Se eu escolhi essa aqui na primeira, eu só poderia escolher depois, né, ou esta na segunda, ou esta para preencher, para não ficar na mesma coluna, porque essa coluna eu não posso mais preencher com vazia, porque eu já tenho essa daqui que é vazia, que eu já fiz a primeira escolha. E assim sucessivamente, você pode ir testando para entender melhor a questão. Então eu tenho 3 possibilidades, né? Que eu coloquei aqui 3. Já agora aqui para o próximo, o que é que tem aqui, olha? O próximo, supor que eu escolhi, ó, este aqui para ficar vazio na primeira linha, na segunda linha este aqui, e eu tenho 2 possibilidades para escolher na terceira linha para fazer ou esta ou esta. Perfeito? Observe bem o que eu fiz. Eu vou por partes, o problema eu vou dividi-lo para poder achar a solução. Então eu tenho 2 possibilidades. E na quarta linha, ora, se eu supor assim, que eu escolhi esse aqui na primeira linha, este na segunda, este aqui na terceira, só sobra um obrigatoriamente na quarta linha, que é esta daqui. Ela fica amarrada, então somente uma situação. E, pelo princípio dito multiplicativo, a gente vai resolver essa questão. A gente vai multiplicar o 4 da primeira, o 3 da segunda, o 2 da terceira e o 1 da quarta, que foi esse que sobrou. Então, 4 vezes 3 vezes 2, 1 dá 24 modos de escolher as casas vazias, com precisamente uma delas em cada linha e em cada coluna. Aí ficou fácil, porque no caso vão ficar 3 pretas, né, em cada linha, perfeito? E 3 pretas em cada coluna, né? Portanto, existem 24 maneiras de a gente pintar as casas, de maneira que em cada linha, em cada coluna, apareçam exatamente 3 casas pintadas de preto. E a nossa resposta seria o item B de dado. Vamos aqui verificar. D de dado 24. Grato pela atenção, gostaria de pedir que você avaliasse se gostou ou não desta videoaula, no like ou joinha. Caso você tenha gostado e ainda não seja inscrito em nosso canal, por favor, assine nosso canal. Até a próxima!